Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 18. Vamos ler 18 de 1 a 9. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Santo Deus, amado Pai, te damos graça pela palavra do Senhor, tão viva, Senhor, tão atual, tão importante para nós. Que o Senhor venha nos trazer revelação da Tua palavra, entendimento e uma aplicação para nossos dias. No nome de Jesus. Amém. Essa parábola com tantos ensinamentos, e a cada semana você é chamado para pregar. Sempre costumo dizer que é muito mais fácil ser professor do que pastor, porque os alunos mudam a cada semestre, então você repete a mesma aula. Mas na igreja são as mesmas pessoas, quem tem que mudar é a mensagem. E são tantas situações da nossa vida que a gente precisa meditar e aprender. Nesse capítulo 18, você precisaria voltar ao capítulo 17 para entender por que Jesus conta essa parábola aqui. No capítulo 17, Jesus está tratando do reino de Deus. Está falando da vinda dele, do retorno glorioso dele. Um dia nós veremos os céus abrir, Jesus voltar com seus anjos em glória para buscar sua igreja. E ele vai contar esta parábola do capítulo 18 que nós lemos, com a intenção de nos despertar. Primeiro que Deus é um Deus bom, e Deus está em oposição a esse juiz iníquo, esse juiz que não julgava. E Deus é um Deus bom. Olha, Jesus manda fazer uma comparação. Se um juiz iníquo, ainda assim, sendo importunado, é capaz de julgar e dar uma sentença, quanto mais o Deus, Criador dos céus e da terra, não dará boas coisas aos seus filhos? Mas a principal lição dessa parábola é aquela frase que Jesus conta no início. É uma parábola para que você não esmoreça em oração. Não pare de orar por algumas coisas. Mesmo que muitas vezes você não esteja vendo o resultado agora. Mas persevere, fique firme em oração. Tem situações que eu oro, talvez já tem mais de anos que eu oro, principalmente quando é para conversão de pessoas. Quando é para conversão de pessoas, a gente não marca data. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. E eu não sou o Espírito Santo Júnior, o Espírito Santo tem liberdade para fazer como ele quiser. E cada um tem o seu prazo. Tem uns que vão mais rápido, outros vão mais devagar. Mas aqueles que hão de herdar a salvação, todos eles um dia chegarão até o Senhor. Mas eu estava lendo essa mensagem, lendo essa parábola e começando a entrar em desespero. Quando eu disse: Senhor, essa parábola eu prego ela em 5 minutos, aí o culto acaba. O que é que tem mais nesse texto para pregar? O que é que tem mais? O que é que tem mais? Aí eu fiquei 2 dias perguntando a Deus: Deus, eu vou pregar o quê? Vou pregar sobre perseverança e oração? Posso contar alguns exemplos? Posso dar alguns testemunhos da minha vida?
Mas isso vai só levar mais 2 minutos, então 7 minutos é muito pouco. O que é que tem mais nesse texto? E aí Deus me levou a um outro texto, que aparentemente não está conectado em Romanos 8, 35 em diante. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. A primeira vez que você lê esses 2 textos, parece que eles estão assim bem desconectados, são coisas bem diferentes. E tem coisas que só realmente pelo Espírito Santo para conectar um texto no outro. No texto que nós lemos, o último versículo do texto de Lucas 18, se você puder retornar ao texto, Jesus faz uma observação sobre tudo o que ele está falando. Jesus vai dizer, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Jesus está falando que a fé será esfriada nos últimos dias. A fé poderá ser perdida nos últimos dias. A fé, ela precisa ser nutrida. E por que achará? Porque alguém perdeu. E você só acha o que está perdido. Só acha o que está perdido. Então Jesus está querendo nos falar aqui para os nossos dias, dos últimos dias, que quando ele voltar, ele achará fé na terra. Ou seja, quem vai perder a fé? Aquele que tinha. Aquele que caminhou. Aquele que continuou com Jesus. Mas por situações da vida, em algum momento, por uma circunstância, perdeu a fé, abandonou a fé, se afastou do amor de Deus. Mas quando nós vamos voltar para Romanos, esse texto de Paulo, ele vai dizer que o amor de Deus é algo muito poderoso. Ele vai citar situações de angústia, tribulação, isso não pode separar a gente do amor de Deus. Nem a vida e nem a morte. Eu vou abrir um parênteses aí, não tem nada a ver com a mensagem principal, mas que se pergunta muito na igreja, o suicida vai perder a salvação? Depende, meu irmão. Não é o suicídio que leva ele para o inferno. É a rejeição a Jesus, o perdão de Jesus. Se ele morreu e morreu salvo, seja lá de assassinato ou de suicídio, ele está salvo. Não existe um pecado imperdoável chamado suicídio na Bíblia. Mas a maioria dos suicidas não tiveram encontro com Jesus. Isso é um fato, inclusive na Bíblia. Mas não é o suicídio em si, não é um pecado que vai condenar o indivíduo à morte. É claro que a caminhada com Deus nos afasta disso, né? É melhor que você caminhe com o Senhor Jesus. Mesmo que você passe dias muito ruins, e alguns dias você pense até bobagem. Mas não é isso que te leva a perder a sua salvação. Então, fecha parênteses. Ele vai falar que nem anjos, nem demônios, né? Nem anjos, nem principados podem nos afastar do amor de Deus. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou seja, nem os extremos podem nos afastar do amor de Deus. Isso é uma garantia que nós temos de estar firmes em uma rocha que não se muda. Mas tem horas que o Espírito Santo nos leva a ver coisas que não estão escritas. O que é que está faltando aqui nesse texto? Que se contacta com outro texto. Porque
Jesus fala que quando ele voltar, achará fé na terra. E se ele achar é porque alguém perdeu. E o que é que nessa relação de Romanos poderia nos afastar do amor de Deus? Ele diz que coisas do presente não podem nos afastar do amor de Deus. Coisas do futuro, do porvir, não podem nos afastar do amor de Deus. Mas aí está faltando o nosso passado. O nosso passado pode nos afastar do amor de Deus. Paulo se calou quando se referia ao nosso passado. E eu creio que nos últimos dias Deus quer tratar o passado de toda a igreja, de todo homem e mulher que chegou até Jesus. O passado que lhe atormenta, o passado que pode até lhe esfriar a fé. Eu conheço 2 pais que, eu não vou dizer que eles perderam a fé cristã evangélica, porque eles não eram cristãos, mas eles se tornaram oposição a Jesus. Uma coisa é você ser crente, cristão, verdadeiro. Outra coisa é você ter um relacionamento de gostar da igreja, e outra é ser oposição. E eu vi 2 pais que situações do presente levaram a se tornar opositores quando os 2 filhos cometeram suicídio. Aliás, um cometeu suicídio, o outro eu não sei qual foi o motivo exato, mas eu vi que eles estavam com muita raiva de Deus. Eles se afastaram de Deus e mudaram de lado. Eles estavam agora como oposição, como inimigos declarados de Deus. O nosso passado tem um potencial de nos afastar do amor de Deus. Se não perder a salvação, mas pelo menos o nosso passado tem esse potencial de nos tornar confusos com relação ao amor de Deus. Ou duvidar do amor de Deus. Ou não desfrutar do amor de Deus. Ou não ser produtivos no reino de Deus. Quando Paulo coloca essa relação de situações, todas muito importantes, e é garantia que demônio nenhum vai lhe afastar do amor de Deus. Aliás, eu vejo até o contrário, parece que alguns demônios nos aproximam. Eu me lembro de meu pai, primeira vez que meu pai viu uma expulsão de demônios, parece que ele recebeu uma injeção de fé na veia. Ele queria pregar para todo mundo depois que viu alguém ser liberto. No banco ele pregava, na fila de supermercado, em todo lugar que ele chegava, ele pregava para todo mundo. Eu disse, rapaz, esse demônio fez um bem danado. Botou a fé. Quando ele viu o mundo espiritual real, assim, na sua frente, quando ele teve que encarar o que ele sabia do que ele estava vendo, eu me lembro que Emília estava lá nessa hora e ele falou para a Emília assim, Emília, isso daí não é uma queda de nervo, não? A Emília, não, senhor Amália, é demônio mesmo. Ou seja, demônios não podem nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem nenhuma angústia, nem tribulação, nem altura, nem profundidade, mas o nosso passado. O nosso passado precisa ser crucificado, morto, tratado. Eu creio que o Espírito Santo não tem amnésia. O Espírito Santo não ia esquecer de colocar nessa relação de situações que não podem nos afastar do amor de Deus o nosso passado. Então eu creio que ele não colocou de propósito, para que eu ore hoje para a minha vida e para a nossa vida aqui, e disse assim, o que é que tem em nosso passado, que tem nos atormentado? E a gente vê que as histórias de vida, muitas delas acabam se repetindo alguns padrões. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com Deus Pai. Normalmente a gente encontra pessoas que tiveram dificuldade com seu pai humano, físico. Tem dificuldade de reconhecer Deus como um pai bom, como um pai protetor, como um pai provedor. Pessoas que tiveram dificuldade com a mãe, parece que têm dificuldade com o Espírito Santo. Porque a unidade da família, né? Pai, mãe, filho. Deus Pai, Deus Filho. A palavra ruach, é a palavra espírito em hebraico, ela é um substantivo feminino.
Então, as pessoas que têm dificuldade com a mãe, às vezes parece que têm dificuldade em compreender as dimensões do Espírito. E do amor de Deus, pai tem dificuldade com seu pai. E quando tem dificuldade com seu filho, talvez tenha dificuldade em receber Jesus também. Mais adiante, a gente vê que essas acusações do nosso passado são instrumentos de Satanás para nos acusar. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, teve uma visão e ele disse que o acusador, acho que é Apocalipse 12, alguma coisa. O acusador dos nossos irmãos nos acusa de dia e de noite. E do que ele tem que nos acusar? Dos nossos pecados, do nosso passado. Como é que a gente sabe? Isso está até no seminário de ansiedade que teremos agora em julho. Como é que a gente sabe que é um ataque demoníaco ou uma direção do Espírito? Quem está falando ao nosso coração, ao nosso cérebro, é o Espírito ou é demônio? Isso é muito comum as pessoas confundirem isso, porque muitas vezes é difícil mesmo. Já que 3 pessoas falam em nossa mente, nossos próprios pensamentos, a voz do Espírito de Deus e a voz de demônios. E todos eles se misturam. A voz do demônio tem uma característica. Primeiro, é algo de acusação. Ele lhe traz uma acusação de algo que você fez. Está registrado no seu passado e você sabe que é verdade. Mas é uma acusação que lhe traz um peso, lhe esmorece. Você pode até achar que não é digno do amor de Deus porque fez isso ou aquilo. E quanta gente tem aí fora com esse peso de achar que não é digno de ser chamado filho de Deus pelo que fez. Isso é voz de demônio. Então ela é sempre voltada para o passado. Ela é sempre acusatória, ela sempre traz um peso e não lhe dá solução. Mas a voz do Espírito Santo, ela lhe aponta sempre para o futuro, para o presente, e ela lhe dá um caminho e um norte. Veja que quando Jesus chega naquela mulher do poço, ela tinha um passado bem comprometido. Mas Jesus não trouxe o passado dela. A única coisa que Jesus fez foi o que falar? Bem dissestes, mulher, porque já tiveste 5 maridos e o que tem não é seu. Jesus está falando do presente dela e está mostrando um caminho. Quando Jesus está diante de Zaqueu, Jesus não trouxe o passado dele. Jesus não recuperou as falcatruas de Zaqueu. Zaqueu, me convém pousar, jantar contigo. Está mostrando para o futuro, eu quero estar na sua casa. Então o Espírito de Deus nos dá direção de futuro, de esperança, de solução. E o demônio é só acusação, angústia, lhe deixa preso no seu passado. E muitas pessoas estão aí presas, achando que não são dignas do amor de Deus. Eu já escutei muitas vezes, não, pastor, eu tenho que parar de pecar para eu receber Jesus. Eu tenho que melhorar a minha vida, eu tenho que me acertar. Sim, irmão, você recebe Jesus para fazer tudo isso que você quer. Não é o contrário. Qual é a diferença entre ferida e cicatriz? É o tratamento. Ferida está aberta, ferida está incomoda, ferida paralisa, ferida infecciona. Cicatriz é ferida tratada, curada e sarada. O que a gente precisa é transformar as feridas do passado em cicatrizes. Quando Jesus aparece para Tomé, ele mostra as cicatrizes. Tomé, olha aqui. A minha cicatriz por você, pela humanidade. Cicatrizes são marcas das nossas vitórias. Quando eu estava doente, eu falei, Deus, tire tudo, mas deixe uma cicatriz no meu pé, para que toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu me lembre que foi o Senhor. Cicatrizes, transforme o seu passado em cicatrizes. Deixe Deus tratar esse passado. E quando você vem para Jesus, quando você vem para o Evangelho, Jesus tem toda a solução para tratar o seu passado. Você não pode ficar vítima nem preso a algo que você não pode mudar.
Só o Espírito Santo de Deus, só a cruz de Jesus pode mudar o nosso passado. Nos dá uma esperança de futuro. Como está seu passado? Ele incomoda? Ele traz, vira e mexe, é como uma ferida que foi mal cicatrizada e vira e mexe ela volta a infeccionar. Volta a infeccionar. Volta a infeccionar. Essa ferida precisa de tratamento. Alguns radicais, quando a ferida está muito profunda, mas o nosso passado precisa ser tratado. Quando Jesus está na cruz, ele recebeu uma coroa de espinho. E essa coroa foi colocada justamente na cabeça, onde estão nossas memórias. É como se nossas memórias fossem espinhos na nossa vida. Mas quando Jesus morre, ele leva consigo tudo isso. Ele nos dá uma vida e uma vida em abundância. E o diabo não quer que você descubra que Deus tem uma vida em abundância para você. O diabo quer que você fique preso, paralisado no seu passado, com aquelas vozes de acusação todo dia, o dia todo. Porque isso nos desanima, nos tira energia, nos tira, inclusive, a autoridade de falar do amor de Jesus com propriedade. Quando o nosso passado não é tratado, a nossa visão de mundo muda. Os judeus estavam escravizados no Egito. Ficaram lá por muitos anos. 400 anos, mais de escravidão aí talvez uns 200 ou 300 anos. Quando esses judeus saem, e a promessa de Deus é que eles teriam uma terra, um futuro prometido, que são enviados, né, os espias, 12 são enviados. 10 espias reportam que se viram como gafanhotos, e que os ocupantes eram gigantes. 2, Josué e Caleb, diz que realmente a terra é boa, realmente os homens são grandes, mas ela é nossa porque Deus prometeu. Veja que as pessoas reagem de modo diferente pela mesma situação. Ou seja, o passado dos 10 fez com que eles se enxergassem pigmeus, gafanhotos, insetos, insignificantes, sem coragem, ou eles duvidaram do amor de Deus. O passado daqueles escravos fez com que eles duvidassem se a palavra de Deus era verdadeira. Porque a vida toda eles foram o quê? Escravos. A vida toda eles receberam ordens. Como assim agora eu sou livre? Sou eu agora quem vou conquistar? A vida toda eu sou um conquistado. Então quando a gente não trata isso, a visão de Deus modifica. E a gente fica aqui muitas vezes discutindo, será que Deus quer, será que Deus não quer? Quando Deus já prometeu e já deu a resposta definitiva. Mas quais são as ferramentas que Deus nos deu para tratar esse passado? Aí a gente tem que voltar para Lucas. A parábola do juiz iníquo, a oração. É pela oração que você vai até Deus para tratar. Deus, o que tem no meu passado que eu preciso tratar? Deus, o que tem na minha vida que eu não prospero? Em graça e em conhecimento. Prosperar em todas as áreas. Deus, o que tem na minha vida que eu não avanço? Isso você leva a Deus em oração. E persista, pergunte. Vá para o joelho, vá para o choro. Deus, presta atenção que Deus não é um juiz iníquo. Deus é um juiz bom. E vai dar coisas boas àqueles filhos que o pedirem. Por isso que Jesus nos estimula a orar e a não desistir. Pela oração você confessa pecados a Deus. Você vai tirando da mão do diabo tudo aquilo que ele está te acusando. Pela oração você entrega a Deus as suas culpas, seus pecados, suas iniquidades. Pela oração você pede perdão. Pela oração a igreja, foi dada autoridade à igreja de desligar pactos feitos no passado. Pactos que muitos fizeram no passado, às vezes até sem saber. E que deixa a vida toda travada no dia de hoje.
Porque pactos que foram feitos com as trevas precisam ser desligados e quebrados. E era uma prática da igreja lá de Atos, quando eles se convertiam em Atos 19, por exemplo, Paulo está em Éfeso, e o texto diz que as pessoas confessavam os pecados publicamente e queimaram os livros de ocultismo, que chegaram a 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho, cada denário equivale a um dia de trabalho. Ou seja, eles estavam quebrando os pactos com as trevas e confessando, tirando da mão de Satanás tudo aquilo que eles mesmos tinham entregue. Quais são os remédios espirituais para tratar o passado? A gente não pode vir para a igreja para só saber do problema, tem que sair também com a solução. Confissão de pecados. Confissão é um dos grandes remédios que trata nosso passado. Quando a gente confessa para Deus, a gente é salvo. Quando a gente confessa para um ser humano, a gente é curado, diz Tiago 5,5. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curados. Limpos, libertos. E a igreja ora e desliga isso. O pecado resolve nosso passado. O perdão resolve nosso passado. E o arrependimento nos dá a direção para o futuro. Para o futuro você precisa se arrepender, para não voltar aos mesmos erros. O pecado está lá no passado. Então é o perdão quem vai resolver ele. E o futuro é o arrependimento. Nisso, Deus lhe dá a oportunidade de você resolver o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Deus deixou que nós tomássemos posse desta vida. E esta vida abundante, você tem que tomar posse agora, aqui na terra. Porque no céu já está tudo garantido. No céu não tem mais drama de consciência, ninguém vai se lembrar, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. No céu não tem choro, não tem dor. Então é para agora, é para tratar agora, não é para esperar morrer. Não é para esperar lá na glória já está tudo resolvido. É aqui, é ser testemunha de Jesus aqui. Então, a confissão é o remédio para tratar pecados. Confissão a outro. Confissão a Deus. Restituição daquilo que foi subtraído de pessoas ou instituições. Zaqueu, quando se encontra com Jesus, a primeira coisa que veio no coração dele foi: restituirei 4 vezes mais. Zaqueu se livrou desse peso no primeiro dia do encontro com Jesus. O impacto do encontro com Jesus é tão transformador que até a ânsia da avareza vai embora. Então, Deus nos deixou suas ferramentas: a oração, a confissão, o perdão, o arrependimento e a restituição. É interessante que eu fiz esse exercício de confissão de pecados da vida toda. Isso pode assustar algumas pessoas. Depois, se você quiser saber, você senta comigo, você conta para mim, eu conto para você. E algo aconteceu na minha mente. Durante muito tempo, eu tinha necessidade de confessar meus pecados para Deus. Desde pequenininho: eu roubei minha mãe, menti para meu pai, eu fiz fiz aquilo. Quer saber o resto? Você tem que me contar o resto também. E eu ficava sentindo essa necessidade de confessar para Deus e reconfessar várias vezes. Até no dia que eu sentei diante de uma pastora, lá em Feira de Santana, a pastora Marisa, e tive uma conversa com ela de confissão, e a gente ora, desligando esse passado. Não sinto mais necessidade de estar reconfessando algo que já estava confessado. É uma sensação de liberdade, meu irmão, que só o Espírito Santo pode lhe dar. E eu creio que Deus marcou essa data hoje do batismo para você ouvir isso. Porque você que se batizou agora, saiba que seu passado, que não foi tratado ainda, vai lhe perturbar ainda. Então, que tal não esperar tanto tempo como eu esperei? De 20 anos para fazer isso. Que tal procurar ajuda e se libertar e ter uma vida livre? Conhecereis a verdade
e a verdade libertará de tudo, de falsas acusações, de um falso peso, da falsa culpa. Amém? Que Deus lhe dê vida e vida em abundância.